Bom, claro que o senhor, como homem de leis e respeitador da Constituição brasileira, né, foi convidado para a posse do Lula, ficaria muito constrangido se algo acontecesse na posse do Lula, talvez por isso o senhor não tenha ido, quando a ex-presidente Dilma, que foi empichada, foi colocada para fora do governo, foi exaltada, inclusive de uma forma pouco típica e quase que inusitada dentro da leitura de posse do senhor presidente no Congresso Nacional. Né? A presidente Dilma foi aplaudida por entusiastas do PT. Sim. Imagino como é que seria a situação se o senhor estivesse lá. Talvez por isso eu não tenha respondido ao convite de forma positiva. Eu sou cauteloso, né, da pena. Eu não iria lá criar um problema, especialmente para mim, né? Então, como você está dizendo, e como as pessoas são muito emotivas, né, e pouco racionais, não é improvável que, se eu lá estivesse, houvesse alguma forma de, digamos, de protesto, né? Claro que nos dias atuais, graças a Deus, o meu governo tem sido reconhecido, você sabe, onde quer que eu vá, e olha, nos círculos, digamos, da classe média, da classe mais rica, da classe pobre, eu sou enaltecido, que as pessoas reconhecem o que fizemos no governo. Então, nesse caso da posse, não ia me submeter a um grupo que estava lá para aplaudir o vencedor e que me toma como alguém que, na verdade, exerceu o governo fora das hostes partidárias, né? Eu acho que fiz bem em não ir, né? Claro que, como respeitador da lei, o senhor é um homem de leis, como eu disse, o ex-presidente da República, o senhor condena os atos do dia 8 de janeiro, já fez isso publicamente e acha que isso deve ser apurado, não é? Mas aquela história de cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. O Lula parece ter descoberto traços de conspiração mesmo dentro de instituições que ele não esperava ter pelo menos esse tipo de atitude. Não é? Isso não está fazendo do presidente mais beligerante em relação a essas ações e relembrando coisas que devia deixar no passado, como o caso do senhor, cobrando agora quem agiu diretamente naquele ato de vandalismo no Congresso Nacional, de golpismo que houve contra o governo brasileiro, com a aquiescência, parece, de algumas autoridades, não é verdade, por omissão ou por ação, mas isso torna muito beligerante. Ele foi muito bem quando ele decretou, lá de Araraquara, perplexo, a intervenção na segurança do Distrito Federal. Né? E não afastou Ibanez, quem afastou, para não interferir politicamente, eu até lembrei, o senhor fez a mesma coisa quando determinou a intervenção no Rio de Janeiro, era outro motivo para o crime, mas os militares queriam que a intervenção fosse total, geral e restrita, derrubando o pezão. O senhor teve a tranquilidade de não mexer na política. O Lula fez isso. Ele mexeu na segurança e o Alexandre de Moraes afastou Ibanez. Eu pensei que ele fosse mais cauteloso ainda quando ele convidou os governadores para pregar uma união nacional. Parece que quando evidências de um golpe ou algo perto de golpe apareceu ali, o Lula está ficando mais beligerante. Isso é bom ou mal para o país? Olha, você sabe, Datena, essa questão da invasão dos prédios, né? Esta foi uma tentativa de golpe, tentativa frustradíssima, porque não havia, você sabe que golpe no país só é viável se houver a concordância das Forças Armadas. Sou muito claro em dizer isso. E por isso que eu me rebelo quando dizem que no meu período houve golpe. Afinal, quem decretou o impedimento foi o Congresso Nacional, presidido pelo Supremo Tribunal Federal. Você sabe quem presidiu ilegalmente, quem preside o Senado Federal para julgar o presidente no impeachment, é o presidente Supremo. No caso, foi o ministro Lewandowski, que conduziu o impedimento. Então, quando se diz que houve golpe, é interessante, Datena, o golpe teria sido dado pelo Legislativo, pelo Supremo, quando nós sabemos que golpe se dá pelo povo, com o apoio das Forças Armadas ou das Forças Armadas, né? Então, é uma acusação que se faz indiretamente ao Supremo Tribunal Federal e ao Legislativo brasileiro. Primeiro ponto. Segundo ponto, você sabe que mesmo o MDB
tem 3 ministros no governo atualmente, não é? E são ministros, 2 deles pelo menos, uma delas votou pelo impeachment, está no governo. O outro é aparentado de quem também votou pelo impeachment, né? Enfim, pessoas que estão hoje no governo votaram pelo impedimento. Eu não sei o que é que Sua Excelência, o presidente da República, né, ganha politicamente falando a todo momento que Michel Temer deu um golpe. Imagine se eu tenho esse poder, o Datena, eu que sou conciliador, afinal, nós fechamos o Congresso Nacional, nós fechamos o Supremo, as Forças Armadas ficaram ao meu lado para dar um golpe. Absolutamente, tudo seguiu os trâmites constitucionais. Por isso que há uma diferença muito grande, digamos assim, entre aquele episódio e este episódio atual. Neste, de fato, o objetivo era romper a democracia, né? Portanto, violar a Constituição. Por isso que eu digo, embora a gente pregue a pacificação também leva em conta a punição, portanto, a apenação daqueles que tentam violar a democracia. Acho que esta é uma coisa que o presidente tinha que colocar na cabeça e dizer, como eu digo sempre, vamos olhar para frente, não vamos ficar olhando para o retrovisor, né, que só prejudica o país.